Beleza? Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Comecei um pouquinho mais cedo a live aqui, porque eu queria dar uma introduzida no assunto, esperar o Xuxa chegar aí e agradecer primeiro a todo mundo. Eu recebi um monte de gente aí me mandando um monte de mensagem de carinho, então queria agradecer a todo mundo. Eu vou tentar fixar esse comentário aqui, que eu não sei como é que faz, para eu deixar aqui. Saúde mental. Como é que eu faço para botar esse negócio aqui fixo, hein? Fixar comentário. Pronto, beleza. Não sou dos mais burros, não. Então, aí é o seguinte, gente. Agradecer mesmo de verdade, de coração, todo mundo que tá aí. Aqui é um espaço, né, que basicamente eu criei esse Instagram aqui do zero para vocês mesmo, para poder disseminar saúde, disseminar conhecimento, tentar ajudar o máximo de pessoas possível, que é só para isso que isso aqui serve mesmo. E é muito legal porque as coisas foram realmente assim crescendo mais do que o esperado, né? Pô, hoje em dia eu tô com quase 40 mil seguidores aí, que é uma coisa de maluco pra mim, eu nem nunca imaginei chegar nisso. E, pô, você começa a fazer amizades, assim, né, cara, na rede social com pessoas que até então você achava que seria impossível de você conhecer um dia e principalmente de você se tornar amigo delas um dia. E o Xuxa, né, que é o cara que vai falar hoje com a gente aí sobre saúde mental, é um desses, né? E além disso, pô, amanhã o Tanuri, que é o médico do Flamengo, do UFC, é o cara que mais sabe de medicina do esporte no Brasil. O cara vai falar comigo aqui amanhã com vocês, então não percam. O Vitor Sorrentino, que pra mim é o cara, pô, mais top que eu conheço do Brasil, se bobear do mundo de medicina preventiva. O cara vai vir aqui falar pra gente de sono. E o Domingos Mantelli, cara, que, na minha opinião, o melhor ginecologista do Brasil, vai vir aqui para falar com a gente sobre saúde da mulher. Então, eu me sinto um privilegiado mesmo, lisonjeado aí. E depois ainda vai ter a surpresa de quem vai vir falar sobre alimentação. Xuxa chegou, vou botar ele para dentro aqui na live. Vamos ver se ele entra aí. Aí ele chegou. Boa noite, doutor. Fala, Xuxa. Tudo Beleza? bem? Tudo Tudo ótimo. ótimo, cara. Melhor agora. O som da Bom, TV atrapalha aí? Que a minha filha tá aqui vendo os negocinhos dela, atrapalha o som aí? dá nem pra Senão ouvir. você, senão você é aquele pai bem delicado. Desliga! Não, dá nem pra ouvir, fica tranquilo. Dá nem pra ouvir, cara. Nem pra ouvir. Eu Super tava delicado, agradecendo. super consciente. Desliga, tá merda! E carinhoso acima de tudo, né, Super Xuxa? carinhoso. Tudo super o que a gente vai falar hoje. O Um super cara bem exemplo. equilibrado mentalmente, com a saúde mental em dia. Desculpa. Então, eu tava falando com o pessoal, cara, agradecendo primeiro pra todo mundo aqui, o pessoal ter vindo aqui pra participar dessa live comigo. E eu tava falando da alegria que eu tenho, cara, de ter criado esse Instagram aqui do zero, nunca ter comprado uma porcaria de um seguidor na minha vida e ter feito amizades com pessoas assim tão boas, de caráter tão bom e índole tão boa quanto você. E te agradecer de verdade por você ter topado entrar aqui, cara, e falar um pouco sobre saúde mental. Ó, O pessoal, fala aí. fiquei chateado já com esse Gabriel Guimarães, já barista, já falando das antigas mestres Xuxa. Já Eu tô passa o falando, Túlio falar que é meu fã desde pequenininho. Gabriel, tudo bem? Um beijo. mas né, cara? Então, assim, eu tava falando com o pessoal justamente isso, assim, o como que é legal e quanto que eu acho bacana as pessoas, assim, que eu sempre admirei e que eu admiro muito hoje em dia, estão participando dessas 5 lives aí comigo, então vai ser bacana demais. Você hoje é o primeiro, tá inaugurando as lives. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Amanhã eu vou falar com o Tanuri, que é o médico do UFC e do Flamengo, sobre exercício físico. Com o Vitor, na quarta-feira, eu vou falar sobre sono.
com o Domingos Mantelli, que é, para mim, o maior ginecologista do Brasil. Eu vou falar sobre a terapia de reposição hormonal e a saúde, e as peculiaridades da saúde cardiovascular na mulher. E depois, para fechar, a gente falar sobre alimentação com uma pessoa que é top, mas eu ainda estou deixando em surpresa aqui pro pessoal. Então, Xuxa, cara, eu queria que você primeiro se apresentasse não como o Xuxa, o ex-nadador olímpico, mas sobre o Fernando Scherer hoje, o terapeuta holístico que eu tanto admiro. Mostra para as pessoas um pouquinho quem é você, conta para eles um pouquinho aí o que você tem feito hoje em dia. É uma pessoa que vem buscando cada vez mais um pouquinho mais de consciência, um pouquinho do porquê eu faço as coisas que eu venho fazendo na minha vida, me observando muito. Até hoje foi engraçado, eu fiz uma sessão de terapia agora, bem longa, acabei ficando, normalmente fica 1 hora e meia, eu fiquei 2 horas e meia, tudo. E foi muito legal, porque legal foi a análise depois da sessão. Foi aonde eu percebi que envolveu um pouco também, olha que louco, envolveu um pouco do ego, de a todo custo, tentando fazer o meu melhor, fazendo o melhor, querendo ajudar, mas aí, ao mesmo tempo, eu percebi que no final, depois de analisar tudo, fazer os questionamentos de consciência, entender que aquele lugar era o lugar de que eu precisava fazer aquilo, mas aí chegou ao ponto que eu já não era mais só pela pessoa, mas também por mim, para saber que eu tinha conseguido realizar aquilo. Então, foi muito interessante, foi um baita aprendizado, mas é muito difícil esse lugar, um lugar de entender. Tá dizendo que o meu áudio tá baixo? Não, tá de boa, pode ficar tranquilo. E é um lugar de consciência, um lugar de observação, um lugar de realmente estar conectado comigo e mais conectado com essa fonte criadora, com a fonte do divino, para a gente poder estar presente em todo instante no nosso melhor momento e não ficar desfocado, ficar vivendo o passado ou vivendo só no futuro. O áudio tá ruim para todo mundo, estão falando. Eu vou me dar um minuto, eu vou tentar pegar um microfone e você me diz Então se pega lá, melhor. para mim tava bom, eu tô te ouvindo numa boa, mas já que o pessoal tá reclamando, então vamos lá, o importante é para eles. Então, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, o Xuxa, né, ele é hoje um terapeuta holístico. É um cara que fez um monte de curso, ele estudou muito, muito sobre saúde mental e principalmente sobre terapias integrativas, para a gente poder tratar a saúde mental de uma maneira um pouco diferente do que a gente está meio que acostumado a ver, né? Porque hoje em dia, quem tem um problema de saúde mental geralmente busca o quê? Busca um psiquiatra, e esse psiquiatra geralmente passa algum remédio, e o Fernando faz exatamente o oposto disso. Ele é uma pessoa que buscou ferramentas para poder escutar o que essa pessoa precisa e ele tenta fazer com que essa pessoa consiga atingir o que ela realmente precisa. Então, a minha admiração por ele é máxima e pelo que ele falou aqui, vocês veem, não faz diferença para ele se a consulta, se o tratamento dele demora 1 hora ou se demora 2 horas e meia. E é a mesma coisa que eu levo, para o meu consultório, cara, é o que eu faço também. A pessoa marca consulta comigo e fala assim, mas quanto tempo eu vou ter com o doutor Túlio? Cara, quanto tempo for preciso. Né? Assim, a gente tem que deixar o paciente levar a consulta. Eu tenho consultas que terminam em 25 minutos, 30 minutos. E tem consultas que vão demorar 1 hora e meia, 2 horas. Então, vai de cada um e é assim que vai. E Né? foi exatamente isso. E só frisando que eu sempre gosto, dependendo do caso, que a pessoa esteja acompanhada pelo psicólogo, acompanhada por um psiquiatra. Não é uma coisa à parte, não é uma coisa substitutiva. É simplesmente uma coisa diferente, uma coisa onde eu trabalho. Estão perguntando o que é um terapeuta holístico. Eu trabalho uma integração de vários aprendizados na minha vida, aprendizados de autoconhecimento comigo, levando reflexões, levando questionamentos e não uma verdade imposta do que é aquela coisa em si, trabalhando também a parte energética, trabalhando desbloqueios via uma meditação, via uma conexão com uma energia, onde a pessoa vai se sentindo com mais vitalidade, com mais força, com mais disposição, melhorando o sistema imunológico através da meditação, através dos desbloqueios
energéticos, causando uma integração. A minha ideia da minha terapia, que eu venho percebendo quando me perguntam, eu não sabia nem dizer o que era, hoje eu percebo que é trazer leveza e verdade para aquela pessoa, onde a pessoa consiga ter uma vida dentro da sua verdade, com leveza, com mais consciência. Consciência, simplesmente ter consciência. Consciência do porquê você come o que você come, ter consciência se aquilo é uma fuga ou você come porque você está com prazer de comer aquilo, ou se aquilo é uma fuga de uma emoção que você está sentindo. E aí você começa a entender no todo. Da mesma forma que eu tive que analisar a minha sessão de 2 horas e meia, o porquê eu continuei tanto tempo, da onde, que lugar estava, porque o atendimento ia ser 2 horas e meia, mas é o lugar do que eu continuei e não o resultado final, não é o resultado. Foi a minha continuidade da sessão, foi aonde? Foi no servir o outro, através de mim, ou foi pelo Fernando, o ego do Fernando querendo dizer, ai, você conseguiu, você ajudou. E no final eu senti um pouco, a gratidão um pouco maior interna da satisfação. E aí quando eu senti essa satisfação de preenchimento, eu senti que eu estava colhendo o fruto da minha ação. Aí eu falei, esse é o ego. Não é desse lugar que eu quero continuar os meus atendimentos. E aí é legal demais, porque eu não me puni, eu me perdoei, eu aceitei e respeito. Estou na fase de evolução. Isso é a nossa vida, né, Túlio? É a gente Com certeza. buscar essa evolução de consciência. E aí entra a saúde mental que a gente vai falar. Eu fiz questão de começar com a saúde mental, na verdade, porque é um tema que na minha consulta médica, na hora que o paciente me procura, eu acho que ele, assim, agora eles já sabem que eu vou abordar, mas eu acho que eles nunca esperam que um médico pare durante a anamnese e pergunte tanto a respeito disso como eu faço, sabe? Então, e assim, a minha parte ali, a minha anamnese, eu dedico ali um tempo de 2 tópicos, pelo menos, ali, onde eu vou conversar sobre quem é essa pessoa, mentalmente falando, como que ela se sente mentalmente falando, quem é ela, o que que ela faz, como que ela interage com ela mesma, se ela tem alguma característica depressiva, se ela tem alguma característica de ansiedade, se ela está passando por um período muito de estresse intenso. Então, isso é uma coisa que eu chamo muita atenção na minha consulta. Já aconteceu de eu parar a consulta nesse tópico, parar um pouquinho e falar assim, vamos meditar 2 minutinhos para a gente poder tentar acalmar e tentar fazer com que essa consulta aqui vá um pouco melhor. E isso é uma coisa que eu acho que é muito bacana das pessoas entenderem o porquê que isso é tão importante para o coração. Porque as pessoas pensam assim, pô, se eu tiver um problema mental, eu estou tendo um problema psiquiátrico. E ponto final. Eles nunca levam isso para o que a gente chama de somatização, para a transformação disso numa doença física e que pode acontecer e que está muito, muito comprovado já isso. Então, assim, a sociedade hoje, a europeia, a sociedade americana, a sociedade brasileira, eles consideram já fatores de risco independentes para infarto e AVC. Ansiedade, estresse, depressão, esses três estão super bem diagnosticados e super bem demonstrados que eles são realmente fatores de risco independentes para doenças cardiovasculares. A gente tem dentro da diretriz brasileira de prevenção primária uma parte que chama de espiritualidade. Então a gente tem ali vários artigos científicos demonstrando como que a espiritualidade ela realmente influencia na nossa saúde. Então são vários pontos que a gente não pode deixar passar batido numa consulta médica, ainda mais uma consulta cardiológica, onde o indivíduo ou ele está indo lá para fazer uma prevenção primária comigo para evitar que ele infarte, ou ele está ali porque ele já infartou e eu estou tratando esse infarto dele. Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou abordar essas questões sem falar sobre saúde mental e sem saber como abordar a saúde mental? Então é uma coisa muito importante. Claro que eu não sou um terapeuta que vou conseguir transformar a saúde mental daquela pessoa naquela consulta. Mas eu posso realmente levantar alguns gatilhos, eu posso fazer ela enxergar que ela precisa de algum tipo de auxílio, tratamento, que ela precisa procurar um especialista, ou eu posso simplesmente encaminhar para alguém que entenda muito sobre o assunto, como eu já fiz algumas vezes com o meu amigo Fernando. E aí eu queria mostrar para eles assim, um exemplo basicão. Uma vez eu atendi um paciente
né, que ele foi no meu consultório porque ele estava com muito medo de já ter uma doença, sendo que ele não tinha essa doença, eu já tinha certeza que ele não tinha essa doença, eu pedi os exames todos, não tinha absolutamente nada, mas uma pessoa extremamente ansiosa, estressada, que estava ali no trabalho, no dia a dia, muito, muito aflita com tudo que estava acontecendo na vida dele, e naquela mesma semana ainda veio uma possibilidade de um diagnóstico tipo, de um câncer de pulmão, que depois não tinha nada a ver também, mas a cabeça da pessoa estava explodindo. Aí eu falei, cara, você precisa, além disso que a gente está fazendo, você precisa procurar alguém que vai te ajudar nessa parte mental. E aí eu encaminhei para o Fernando, e aí, Xuxa, me conta o que você fez, como é que foi, como é que você abordou. Olha, foi bem interessante isso, porque assim, eu vou falar uma coisa muito singela sobre o ser humano. O ser humano, ele acredita muito nas histórias do passado recorrentes. E a gente vive muito presente com as nossas memórias do passado e que muitas vezes elas nem são verdadeiras, né? A gente nem lembra, mas são histórias que são contadas e muitas vezes a gente acaba acreditando nessas histórias do passado. Então, é como se a gente fizesse uma volta ao passado e mexer um pouco com crenças na conversa, no diálogo, ou no caso, primeiro eu conversei, entendi, e depois a gente foi mergulhando na meditação, mergulhando, e a pessoa vai sozinha, eu só vou perguntando, fazendo questionamentos, e a pessoa vai falando, a pessoa vai descobrindo. Na verdade, é simplesmente uma troca de energia, onde a pessoa descobre em si e ressignifica aquela história. E naquela hora, o que acontece, as sinapses no cérebro, elas mudam. Então, ela começa a entender que aquela emoção já não está mais associada, já não está ligada junta. Então, ela faz a neuroplasticidade daquela história ligada com uma outra emoção, de uma ressignificação, e aí ela começa uma história nova. Então, você é como se você esquecesse o passado e começasse a viver o seu presente plenamente. E aquele caso foi o seguinte, a pessoa acreditava que, eu acho que ele era o quarto filho. Não sei se isso é ético falar assim, sem falar nome. A gente não tá falando quem é quem, pode Só numa para boa. saber a parte se é legal ou não, mas Pode, pode, pode. pode? Tudo bem. E ele acreditava como ele tinha sido o quarto filho por acaso. Depois de 8 anos, já tinha como se já tivesse encerrado o período paterno e materno daquela família. Então é como se ele se sentisse um erro, né? Veio por acaso. Então, um erro, não é querido, não é aceito. E aí tem a rejeição. Isso na infância, na pequena, já na gestação, ou talvez pelo susto também, de 8 anos depois aparecer uma criança. E aí no final, já adulto, ele era o mais bem sucedido, era o que dava o suporte financeiro para toda a família. E a chavezinha só foi onde eu fiz uma percepção alterada só nessa sinapse de erro para milagre e uma bênção, porque ele foi um milagre. Foi ele que trouxe toda a estrutura familiar, toda a parte financeira, que tirou a família de um lugar e levou para um lugar muito melhor. Então, ele seria, em vez de uma percepção de 8 anos depois, de um caso que não poderia ter um filho, então, se já tinha feito os ligamentos acortados, já tinha feito todas, esqueci o nome, mas não poderia ter, era um erro. Mas e se você pensa que foi um milagre, uma bênção? E você é uma bênção e um milagre, e por isso você foi tão bem sucedido. Naquele momento, muda tudo. Uma ressignificação por uma palavra, por uma percepção, muda aquele instante e a pessoa fala, uau, é verdade. E muda energeticamente, muda o semblante, muda. A pessoa já quer sair dali já com o outro ânimo, e isso é Sim. demais. Isso E é eu quis dar esse muito exemplo bom. justamente por isso, porque assim, esse é um paciente jovem que estava lá para profilaxia primária. Ele queria cuidar mesmo para não ter nenhum tipo de doença. E depois disso tudo, ele voltou no consultório e ele é outro paciente hoje. Acabou aquilo de medo de ter doença, de buscar algum sintoma o tempo todo, de ter, sabe? Ele hoje já sabe que ele não tem nada. Então, eu quis dar esse exemplo para as pessoas primeiro entenderem que existe uma coisa que a gente chama de somatização.
Então, as pessoas, às vezes, elas acreditam realmente que elas têm algum problema e elas começam a ter sintomas físicos desse problema. E ela não está inventando que ela está tendo sintoma físico, ela está tendo sintoma físico. E isso é muito difícil, às vezes, para o médico entender, porque às vezes o médico fica o tempo todo falando como se ele realmente estivesse inventando, jogando a culpa no paciente, como se o paciente fosse maluco, parará. E não, ele está simplesmente sofrendo alguma coisa e isso realmente está trazendo um impacto físico para ele, ou emocional trazendo um impacto físico. Isso que eu estou falando para vocês acontece no coração também. E aí tem uma ligação que a gente chama de mente-coração, que é fundamental, né? Tem um paciente meu na live aí que eu sei quem é, e que realmente também tem isso, né? E a gente conversa muito a respeito disso, já conversamos na nossa consulta a respeito disso. É, essa ligação mente-coração, ela é responsável, a gente tem um nervo que faz a ligação, né, do cérebro até o coração, que é o nervo vago, e através do nervo vago a gente tem ali a descarga adrenérgica, a descarga parasimpática, e é onde exatamente a gente consegue tanto acelerar o nosso coração, quanto a gente consegue dar uma freada no nosso coração. Então, por exemplo, quando a gente propõe fazer uma meditação, quando a gente propõe fazer uma yoga, por mais que pareça uma coisa assim de uma pessoa meio maluca, meio lunático de estar falando a respeito disso dentro de uma consulta médica, tem um porquê. E esse porquê está demonstrado cientificamente até, mesmo se não tivesse. Assim, ó, na prática, se você fizer, você se sente melhor? Ótimo. Agora, tem pesquisa científica demonstrando que, além de você se sentir melhor, isso realmente impacta na sua saúde cardiovascular. Vou dar alguns exemplos aqui só rapidinho para vocês só entenderem. A gente tem estudos sobre variabilidade da frequência cardíaca. O que é a variabilidade da frequência cardíaca? É quanto que o teu coração bate no mínimo e quanto que ele bate no máximo ao longo de um dia. E essa variabilidade ao longo do dia mostra se o seu sistema nervoso simpático está muito acelerado, muito exacerbado, ou se não, se ele consegue ficar mais calmo e deixar o seu coração acalmar. Isso já foi demonstrado que quem tem uma variabilidade da frequência cardíaca mais ampla, maior, tem uma maior sobrevida livre de eventos, ela tem uma menor taxa de infarto, ela vive por mais tempo, justamente por quê? Porque é uma pessoa menos estressada. Então, a variabilidade da frequência cardíaca consegue deixar a gente medir um parâmetro que a gente não consegue ter uma ideia de como medir, que é o estresse. Então, isso é uma ferramenta muito legal. Um outro exemplo muito bacana, eles pegaram pacientes pós-infartados dentro de uma UTI, e eles trataram esses pacientes da mesma forma, com os mesmos remédios, com o mesmo tratamento, tudo igual. Mas num grupo, além disso, eles colocaram tratamento com yoga e meditação, e no outro grupo não colocaram. O grupo que fez yoga e meditação morreu menos, teve menos taxa de infarto, menos taxa de reinfarto. Então, como que você explica isso? Pegaram pacientes hipertensos também. Mesma coisa, dois grupos de pacientes hipertensos. No mesmo tratamento, tudo igual. Um colocou pranayama, que é uma técnica de respiração, com meditação. No outro grupo, nada. Diferença entre os grupos. O grupo que fez pranayama com meditação, menores taxas de níveis tensionais. A pressão arterial baixou mais do que no grupo que não fez. Então, tudo isso está demonstrado cientificamente que funciona. E as pessoas têm que começar a entender isso. O Xuxa, todo dia, 8h40 da manhã, no Instagram dele, ele faz uma meditação conduzida, que é uma coisa muito bacana. Eu tô meio que viciado, Xuxa. Eu tenho feito direto contigo. E É bem aquilo é muito legal, eu bom, gosto, cara. eu sou apaixonado. Eu sou suspeito. Não, mas então, eu quero que agora você fale um pouco sobre a sua paixão e por que você gosta tanto e como que isso mudou a sua vida, como que você vê que isso impacta na vida das pessoas que estão ao seu redor e que fazem também. Eu acho que é importante as pessoas ouvirem isso. Mudou muito na minha vida, mudou aonde eu cheguei, né? Vamos começar o da onde eu cheguei nisso tudo, né? Por que que eu fui fazer esse negócio de ajudar o outro, no caso da terapia, ou com as lives, ou com a meditação? Porque foi o meu processo de autoconhecimento. E depois que eu mergulhei tão profundamente em mim, eu consigo olhar para a dor do outro com empatia. É como se você conseguisse, com uma certa, vamos dizer, sutileza, reconhecer no outro a tua dor. E como eu, de alguma forma, já busquei grande parte das minhas dores, e grandes partes eu já tratei, já identifico com mais facilidade, às vezes o acesso é muito sutil e a pessoa se sente confortável a fazer o mergulho comigo, se sente confortável, se sente seguro, se sente disposto a falar algo
ou nem falar algo, mas só de estar na meditação fazendo e falar, uau, nunca tinha pensado nisso. E não é que eu falei para ela pensar, eu não falei nada para ela pensar. A pessoa acaba pensando, acaba com a minha energia ou com alguma fala ou algum questionamento que é natural, acaba dando esse feedback, esse start na pessoa, essa ignição. Mas começou por quê? Começou porque lá atrás, quando eu parei de nadar, eu entrei em depressão. E quando eu entrei em depressão, eu senti todas as minhas dores emocionais, que eu não tinha entrado em contato. Tive que descobrir muitas das feridas, muitas das minhas dores de infância, muitas das minhas dores de atleta. Tantas coisas que foram sendo descobertas e foram, vamos dizer assim, tirando as camadas da minha cebola, que a meditação foi a que me ajudou muito. Me ajudou tanto que eu tinha e ainda tenho as lesões, mas eu não tenho mais as dores, por incrível que pareça. Porque há 6 anos atrás eu não conseguia brincar. A Brenda tem 7 anos, eu não conseguia sentar no chão, eu não conseguia brincar com o carrinho com ela, não conseguia pegar ela no colo, não conseguia fazer nada, com dores, dor de cabeça, remédio, todos os tipos de remédios para dor, Tramal, Tilax, Flanax, tá, name do nome lá, tem tanto nome, então tinha uns 10 remédios. E nos últimos 3 anos eu não tomo mais remédio nenhum para dor, porque eu não sinto mais dor. A meditação foi desbloqueando todos os meus bloqueios emocionais. E os pesos que eu tinha, as tensões que eu tinha nas minhas musculaturas, as tensões que eu tinha nas vértebras. E aí eu falei, puta, eu não posso guardar isso só para mim. E você sabe quanto foi difícil para mim, nos últimos 3 anos, eu abri um jogo abertamente, tudo que eu faço, tudo que eu sei, mas chega um momento que na quarentena eu falei, chega! Tem gente precisando do que você sabe, tem gente precisando do que você conhece, e não dá mais para guardar isso. É impossível guardar dentro de mim isso, e eu sou obrigado a botar para fora, que seja pela forma da meditação, que seja por uma forma de uma palavra, não importa. O que importa é que eu posso, de alguma forma, tocar um coraçãozinho, plantar uma sementinha para aquela pessoa ser livre, para aquela pessoa aprender a se amar, se respeitar, se aceitar, se libertar das crenças, se libertar do peso da sociedade que é imposto na gente, o peso de ser amado, de querer ser reconhecido pelo outro, viver o sucesso que o outro te colocou como sucesso. Não, você descobriu o que é verdade para você. E você aprender a se perdoar. Você começar a ter compaixão por você, você ser menos crítico com você. Por exemplo, como eu acabei de falar, se fosse outros tempos, eu estaria me chicoteando. E não estaria aqui abertamente falando sobre o que eu acabei de perceber. Mas por quê? Porque hoje eu olho com aceitação. Eu olho que é normal o Fernando, nesse processo de evolução, ele não é perfeito e nunca vai ser perfeito. Eu aceitei a minha imperfeição. Eu aceitei minhas falhas. Eu aceitei as minhas mazelas, vamos dizer assim. E essa aceitação do lado que não é tão bonito o meu, é que faz eu aceitar o outro como ele é. Então a pessoa senta na minha frente e ela não sabe por quê, ela não entende por quê, mas em 5 minutos ela abre o coração, começa a falar tudo. E essa é a terapia. Não é para falar para mim, é ela botar para fora. Traduzindo, meu papel ali é aprender com o outro. E deixar a pessoa abrir o coração, esvaziar aquilo tudo que está preso há anos. Soltar o grito, soltar o choro. E se der para ajudar, é claro, a gente vai colocando alguns questionamentos, vai fazendo o que tem que ser feito para a pessoa ir acessando esses lugares. Mas é um trabalho muito bonito. É um trabalho de dentro para fora. E não é nada que eu coloco de fora para dentro. É um mergulho interno da pessoa. Eu aprendo tanto quanto a pessoa que sai do consultório. Só que eu ainda recebo para isso. Essa é a parte mais legal. Eu É, ainda... o pessoal, eu acho que tem duas coisas que o pessoal tem falado muito aqui que eu acho que vale super a pena a gente falar aqui na live. Assim, ó, primeiro é o período, né? O momento que a gente está passando dessa pandemia, com todo mundo em quarentena, dentro de casa, e o pessoal tem falado que está sendo bombardeado por notícias ruins e que isso tem mexido muito com eles. Então, assim, eles queriam saber, assim, de você algumas dicas de como
não deixar que nesse período as coisas sejam tão ruins, assim, as coisas vão tão pro lado negativo. Então essa é a primeira pergunta que eles têm feito e que eu acho que vale muito a pena você dar alguma dica para eles nesse sentido. E a segunda, que é uma dúvida que eu tive também, A primeira, é então, é tirar os negativos, né? Vamos lá, só para eu anotar isso, aqui. como nesse período da Tá, pandemia mudar um pouco esse mindset negativo e tá não bom. ficar só pensando em coisa ruim o tempo todo. E a segunda dúvida é uma dúvida que eu tive quando eu comecei e que as pessoas têm, todo mundo tem essa dúvida. É como que eu posso começar a meditar? Eu não sei meditar. O que eu preciso fazer para começar a meditar? Eu acho que a primeira coisa para você começar a fazer a meditar é querer. Esse é o primeiro ponto básico, fundamental, é você se permitir querer. Mas eles queriam saber assim, se existe alguma técnica, o que eles podem fazer para poder começar a meditar. Tá, eu vou começar pela segunda, porque a segunda resolve a primeira. E eu não vou. Eu tenho uma coisa que eu gosto, Túlio. Eu não gosto de blá blá blá, de ficar dando só a teoria, porque a teoria, para mim, ela é importante. Mas aí, quando a pessoa tem o conhecimento do que eu vou falar, ela vai falar: Ah, entendi. Puta, mas se não sentiu, não fez sentido. Tem que sentir. Então, eu vou fazer uma coisa muito rápida, muito simples. A primeira dica tá aqui, é só respirar. Respira pelo nariz, retém o seu ar por 1, 2 segundos e solta o ar pelo nariz devagar. E retém ele sem ar por 2 segundos. Inspira pelo nariz, retém 2 segundos, expira e retém 2 segundos. Faça esse ciclo mais 5 vezes. Você de olhos fechados que está em casa, enquanto você faz isso, busque um lugar de paz, um lugar de calma, um lugar de tranquilidade, um lugar seguro. Simplesmente respire e se acalme. Simplesmente respire. Observe a sua respiração. E a gente já pode abrir os olhos e a gente já vê uma calma, uma serenidade da mente. 5 respirações, 10 respirações, ela já te dá uma... Opa, já me entrei, já estou em mim. Isso te dá clareza, isso te dá controle. Então, quando você aprender a respirar só, é só respirar mais vezes ao dia. Tá desconectado, tá se sentindo ansioso, tá se sentindo com o coração acelerado, com uma dor no peito, para. Vai para um canto. Respira 10 a 20 vezes. Somente isso. Se não der 20 vezes, faça 10. Não deu 10, respire 5. Mas respire feliz, dando um sorriso, sentindo um sorriso no coração, dando um sorrisão no rosto. Deixa os hormônios da serotonina surgirem no seu cérebro simplesmente por você induzir com o seu sorriso, com a sua felicidade. Mesmo que no momento inicial seja uma mentirinha. Mas faça. Porque sua mente, ela acredita naquilo. E seu corpo começa a produzir os hormônios que precisa e que são necessários para você. E aí entra o lado positivo. Porque quando você faz isso ao acordar, na primeira coisa da manhã, você já se sente tão bem no acordar, grato por estar vivo, que na segunda coisa que você vai fazer é não olhar jornal, não olhar rede social. Vai ler algo bom. Vai vir numa live positiva como essa do Túlio, vai procurar coisas que te façam crescer, vai abraçar seu filho, dizer te amo, preparar um bom café da manhã, fazer um exercício físico, uma caminhada que seja no seu apartamento, que seja pular um pouquinho, tomar um banho gelado e parar de procurar coisas negativas e se perceber. Quando você começar a se perceber vivendo o futuro que não chegou, você já está começando a ficar ansioso. E aí você respira. Que a respiração, ela te volta para o momento presente. Por isso que dá essa calma. Porque quando você vive o presente, o aqui, o agora, nada importa. E se nada importa, vai ter medo de quê?
Se nada importa, do que eu vou ter medo? De amanhã? Não, só estou vivendo agora. Então, é muito legal quando você percebe a sua mente oscilando entre passado e futuro. E aí você se desconecta do seu presente. Pô, o nome já é bonito, né? É presente. Ele é um presente estar conectado no presente. É só isso que nós precisamos fazer, é respirar. E a meditação ensina isso. A meditação ensina o quê? Que o pensamento ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. E você tem que aprender a não se apegar nesse pensamento, porque a origem do sofrimento humano é o apego. É o apego ao meu carro, minha casa, minha carreira de nadador, minha medalha olímpica. E você tem esse apego. Esse apego ao sofrimento, porque se você se perguntar como viver a vida se toda vez que há um encontro, há uma separação. Toda vez que há um ganho, há uma perda. Toda vez que há uma alegria, haverá uma tristeza. Como viver assim, se essa é a realidade da vida? Vivendo o momento presente. Enquanto há o encontro, esteja feliz no encontro, curta o encontro, olhe nos olhos, sinta. E quando há a separação, curta essa saudade. Viva ela, não fuja dela. Simplesmente viva, aceite. É a sensação de aceitação de como a vida é. E dá a dica mais básica. Fuja de fofoca, fuja de reclamações, fuja de falar mal do outro. Perceba quando você critica alguém, perceba quando você está julgando alguém e perceba quando você está se julgando. Seja mais amoroso com você. Da mesma forma que eu fui comigo. Eu acabei, fiz uma análise, a análise me remeteu a um lugar que eu falei, uau, não gostei, não me senti bem comigo. O resultado foi incrível, mas independente do resultado, não me importou o resultado. Me importou como eu me senti com como foi. Mas na hora eu me perdoei. Na hora eu falei, cara, parabéns. Parabéns por entender, parabéns por enxergar e por querer enxergar. Isso é consciência. Não é você se bater, se flagelar porque uma parte do seu dia não foi boa. É entender que se dê parabéns por tudo que você fez de bom e o momento que você deslizou, você analisa e fala, puxa, o que eu aprendo com isso? Aí amanhã você busca não repetir isso. E aí você vai evoluindo, 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 evoluindo e aprendendo com todas as lições que a vida tem para te trazer. Porque nada mais é do que lições. E a meditação é uma lição. A meditação nada mais é do que você ir quebrando suas crenças. Você vai desconstruindo, porque você de olho fechado, você acaba esquecendo do corpo físico, do tempo, do espaço, do passado, do futuro. E você só vive isso. Esse momento, os segundos que você nem sabe se foi 40, às vezes 1 hora ou 5 minutos na meditação. Dependendo, você se perde completamente. E esse se perder, nossa, é divino você se perder de você mesmo. É incrível você entender que, uau, eu perdi de mim mesmo. Então você não tem mais... O apego com você mesmo diminui. E aí a vida começa a ser mais leve. Você vai sentir dor? Claro que vai sentir dor. É claro que eu vou sentir saudade. É claro que eu vou ter os meus tormentos. É claro que eu vou ter. Só que eu vou ter num lugar de aceitação, de amorosidade. Essa é a única diferença. Por tudo, nós vamos passar igual. A diferença é como você vai passar por isso e quanto tempo você vai demorar para passar por isso. Eu espero conseguir passar bem mais rápido como foi hoje. Eu percebi, mudei, ressignifiquei. Eu não fico me lamentando pela semana inteira, me punindo a noite inteira sem dormir. Não, não. Eu percebi e falei, ok. Amanhã, não faça. Se observe. Antes, durante, presente, mais estado de presença, mais respiração no meio. Faltou? Foi estado de presença. Se eu tivesse mais conectado, se eu tivesse mais presente, não tinha dado essa diferençazinha pequena. O resultado não ia mudar, mas ia mudar o resultado interno em mim, que é isso que importa.
Viram? Vocês tiveram uma aula de como fazer uma meditação bem feita, que nada mais é do que isso, gente. É você tentar se desconectar de tudo, inclusive de você mesmo, igual o Xuxa falou. É você pensar só no presente o tempo todo. Então, assim, cada um tem uma maneira de fazer isso diferente. É, a técnica da respiração é a que eu uso na minha consulta, Xuxa. Quando eu quero dar uma paradinha, pô, eu É faço exatamente fantástica. isso, cara. Porque assim, o ato de respirar, ele é um ato inconsciente. Mas quando você transforma ele num ato consciente, você tenta prestar atenção naquilo ali, você está prestando atenção no agora, não tem como. Então Vou fazer é uma. realmente. Isso que você falou, achei incrível. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um desafio. O desafio, quem está assistindo, são 168 pessoas, agora 170. Aí, enquanto nós estivermos conversando, eu e o Túlio, você agora começa a respirar pelo nariz e soltando pelo nariz, mas observando a sua respiração. Durante a nossa conversa, só de você respirar conscientemente, você vai ver como a sua absorção de qualquer troca aqui, ela vai ser muito maior. E você vai sentir muito mais se alguma coisa pegar no seu coração. Você vai, puta, eu senti essa conversa. Por que eu senti? Você sentiu porque simplesmente as nossas sinapses estão todas simultâneas ligadas. A nossa energia vai estar conectada de mente para mente, de coração para coração. Essa é a coerência. Quando você é coerente mente e coração, os traumas geralmente estão no nervo vagal. Ele abre. Ele abre, ele dá espaço para o coração sentir a mente sentir o coração. E essa energia vai fazer assim, puff, ela explode. Por isso que quando você está perto de algumas pessoas, você fala, uau, que paz que eu tenho, e você nem sabe o porquê. Talvez porque essa pessoa ela esteja numa vibração mais alta, numa coerência entre essa ligação do divino na mente e no coração, refletindo e vibrando nessas ondas de frequências. E eu estou até criando com uma parceria para o futuro um projeto de meditações. Estou criando algo muito bacana para ajudar as pessoas a entrar nessa frequência vibratória instantaneamente por ondas com uso de tecnologia, além da nossa energia, da nossa parte guiada, mas também criar esse gatilho mais rápido para trazer o benefício para quem tem a dificuldade no início. Porque depois tudo vira natural, igual escovar o dente. É fácil? Tem dias que não é fácil meditar. Tem dias que é difícil. Como tem dias que era difícil nadar, treinar. Era duro. Tem dias que eu fluía, mas tem dias que não vai ser fácil. E é no dia que não tá fácil, essa é a minha dica. E no dia que é difícil, é o dia que você tem que fazer o dobro. É nesse dia que você precisa se esforçar. Porque é nesse dia que é aquela milha a mais. É aquela milha a mais. É o dia que você está querendo largar a mão de tudo. É o dia que você fala, uau, é agora que eu preciso me entregar mais. Hoje, por exemplo, essa live foi a primeira vez em 50 dias de quarentena que eu tô com a minha filha, que eu não fiquei com ela um minuto hoje. Eu não saí do meu escritório, não saí dos telefones. Trabalhando, atendendo 2 pessoas, atendendo uma reunião e em seguida para essa live. 5 minutos para essa live, eu falei, mais que eu preciso dar. Eu parei, respirei, me conectei e falei, uau, você tem 1 hora para estar conectado e entregar para o outro e não pelo ego. Redimir o que eu tinha feito. E aqui na live eu estou respirando muito mais conectado, porque eu percebi que eu falhei nessa respiração durante a sessão de terapia. E eu aprendi. Essa é uma lição que eu vou levar comigo no meu coração para todos os dias, daqui para frente. Essas são as lições. É o que eu posso melhorar. Mas se dando parabéns porque você observou. E se dando parabéns por aquela lição. A lição e o ganho, muitas vezes, é na nossa derrota. Eu ganhei medalha olímpica perdendo pra caramba, errando muito. Não foi ganhando tudo. Porque quem ganha tudo não ganha medalha olímpica. Porque chega na hora ele tá blasé e acha que não precisa treinar. E aí ele erra, porque ele não está preparado. Então você tem que se preparar para o acerto. E quando você tropeçar,
se levantar com cabeça erguida, sabendo eu fiz o meu melhor e amanhã eu vou fazer melhor do que hoje. Todo dia ser melhor do que ontem. Essa é a minha premissa da minha vida quando eu acordo. Ser um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um terapeuta melhor. Mesmo que durante o dia eu faça as minhas cagadinhas como pai, talvez também como terapeuta, talvez também como filho, e isso faz parte do processo. Se eu tivesse já evoluído ao ponto, eu não estaria aqui, né? Eu já teria passado dessa para outra e não precisaria voltar tantas vidas, talvez. Então, faz parte da nossa evolução, é levar a vida com leveza. Esse é o meu trabalho de tentar passar para as pessoas. Leveza, leveza, amorosidade com a gente, para amar o próximo. Porque Jesus falou, ame o próximo como a ti mesmo. Cara, mas como amar o próximo como a ti mesmo, se eu ainda não me amo? Se eu não sei me amar? Porque quando o outro erra, se o Túlio faz alguma coisa aqui que fala errado, alguma coisa, eu vou falar, ô Túlio, não se preocupa, você é o máximo, cara. Você viu quanto de gente assistiu? Pô, tinha 177 pessoas. Cara, foi demais. Olha o que você falou. Ah, isso aí não acontece nada. Você é um gênio, cara. Você é o máximo. Mas se sou eu, porra, Xuxa, você é burro pra caralho. Você fez. É se punindo a noite inteira e não dorme. Mas pro outro, você traz com compaixão, com amorosidade. Faça com você mesmo o que você faria pelo outro. Em dobro por você. E além disso tudo, Xuxa, que você está falando, que é a parte da gente se cuidar, existem coisas que as pessoas ainda nem não entendem o quanto que isso faz bem para ela também. Então, assim, ó, primeira coisa, o pessoal tá falando, seja alegre como o Dr. Túlio, como você consegue ser tão alegre? Outro dia me perguntaram assim, cara, eu sou alegre porque eu tenho que ser alegre. Olha só, eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho uma família linda. Eu tenho o amor dos meus filhos. Eu tenho um trabalho que me deixa feliz o tempo todo. E é óbvio que eu vou ter alguns períodos da minha vida, ou alguns momentos do meu dia que não vão ser bons, mas isso acontece com todo mundo. Igual o pessoal está se punindo por causa do negócio do Covid. Eu falo isso direto com a minha esposa e a minha esposa fala isso direto comigo. Tá todo mundo no mesmo barco. Não é uma exclusividade minha estar aqui dentro de casa, não é uma exclusividade do Xuxa estar dentro da casa dele, não é uma exclusividade sua você estar na sua casa, não é uma exclusividade sua você estar escutando o que você está escutando, vivendo o que você está vivendo. O mundo está vivendo isso. Está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, a gente não pode deixar se contaminar pelo lado negativo das coisas. A gente tem que começar a enxergar as coisas boas, a gente tem que começar a ser mais feliz. E isso é um outro ponto também, Xuxa, que eu nem sei se você sabe, mas tem já estudo científico comprovando isso, cara. Que se a pessoa ela é mais feliz, se ela é mais sorridente, se ela emana alegria em vez de emanar tristeza, se ela só emana coisa ruim, aquelas pessoas que você olha e você vê que ela, sabe, essa pessoa vive menos do que quem é alegre. Isso está demonstrado, demonstrado. Então, assim, as pessoas têm que aprender a ser feliz mesmo, não é ser feliz assim da boca para fora. Para você ser feliz, você tem que se aceitar, é o que o Xuxa falou, e você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, você não vai ser feliz nunca. Porque tudo, isso é o que eu quero falar para vocês nessas 5 lives. Tudo tá junto, tá tudo integrado, os 5 pilares. Se você não dorme bem, você não vai estar feliz no dia seguinte. Se você não para, não dá uma meditada, não pensa naquele momento, não viver o agora, em valorizar o presente, você não vai ser feliz. Se você não se alimentar bem, se você não comer um alimento bom, você não vai ser feliz. Se você não se conectar com pessoas, você não vai ser feliz. Se você não pegar e fizer um exercício físico que seja, cuidar do seu corpo, tentar manter um corpo saudável, dificilmente você vai ser feliz de verdade. A gente tem que buscar a felicidade, ela está diretamente relacionada com a nossa saúde. Não são coisas que andam separadas. É muito difícil você ver uma pessoa feliz de verdade. Eu tô falando de feliz assim, ó, porque isso aí é uma coisa que vocês têm que aprender, gente. Rede social, tem um monte de gente aí que é felizinha, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, parará, o casal perfeito, o amor da minha vida, que não sei o quê, né? A hora que você vai ver, cara, pô, é um pra cada lado, um mais puto que o outro, que não sei o quê, você tromba na rua, o cara não olha pra tua cara, que não sei o quê. Isso é o que mais tem. Isso aqui é a vida do Instagram é a vida do fake news, cara. Eu tô Eu faço cagando de rir questão. aqui. Eu tô cagando de rir porque você falou, você falou do casal perfeito. E eu tô cagando de rir porque eu me remeteu a 2 anos atrás.
E não tava ruim não, hein? O jantar foi incrível. Aí a gente postou uma foto, eu e a Sheila, num hotel, no aniversário de casamento. E foi incrível o jantar, foi super legal mesmo, foi muito lindo. O jantar foi Então, gostoso. beleza, Um porra. mês, 15 dias depois do mês separamos. Não, mas, pô, cara, Não, naquele mas momento é você pra te tava ver, feliz de a verdade. imagem que passa é que o casamento era perfeito. Não, aquele jantar foi mesmo incrível, tudo foi, tava incrível. A cena tava incrível, mas na visão daquilo, o casamento era perfeito. Eu Porque se fosse entendi, eu perfeito, entendi. não tinha terminado. Pois é, Então, é por isso, cara, que assim, ó, as pessoas. E eles me cobram pra caramba aqui na rede social. Por quê? Pô, ontem eu fiz uma lasanha aqui em casa, eu postei eu fazendo a massa da lasanha com glúten pra caramba, que não sei o quê. Eu, quando fui na tua casa, as é pessoas porque não não sabem. é, eu ia falar. Pois é, não, eu falo, cara, eu não tenho problema de falar. A gente foi numa padoca ali da esquina do Xuxa, eu comi pão pra caramba. Pô, cara, são momentos. E o Xuxa falou assim, cara, mas por que você tá comendo isso? Eu Xuxa, fiquei, cara, eu tô em meu, São você tá Paulo. matando a fome de quantos anos nessa. Ele, Pô, eu cara, eu quero o falei, que cara, tem eu de tô. pão aí, bota aí que eu quero provar o. Como é que era? Menu degustação de Era pão, o eu menu nunca tinha degustação de visto. pão. Eu queria provar todos os pães da padaria. Cara, eu tô lá, eu vou me permitir, entendeu? Cara, é aquele negócio da regra dos 80-20 que o pessoal fala. Eu não tenho nem essa regra de 80-20. Eu tenho a minha regra do eu cuido da minha saúde o tempo todo. Incluindo quando eu faço a minha cagada. Por exemplo, se eu tô fazendo uma massinha lá, eu tô cuidando da minha saúde, porque eu tô cuidando da minha cabeça, cara. Eu tô trabalhando ali, eu tô fazendo meu hobby, que é uma coisa que eu gosto de cozinhar. Pô, a galera do azeite olivo aqui, ó, Capo Olivo tá aqui. Pô, comi com o azeite dos caras, meia massa, comi pizza, que não sei o quê, comprei um forninho artesanal aqui em casa. Isso é bom para minha cabeça, isso é bom para minha saúde. Você Não falou, significa que eu não estou sendo saudável fazendo aquilo, você falou entendeu? tudo, você falou tudo. Sabe o que aconteceu agora, antes da live? Ó, faz 2 anos, hein? Eu vou falar sério, faz 2 anos que eu não como arroz. Faz algum tempo que eu não como mais carne vermelha. E faz muito tempo que eu tirei creme de leite e leite da minha dieta e derivados, ovos. Tirei. Antes dessa live, eu te falei o quê? Que eu tava cansado, que eu tava de alguma forma exausto, até me questionando, né? Então, isso supriu um pouco da minha energia nesse questionamento, nessa autocrítica, foi forte em mim. Eu comi os meus legumezinhos, mas comi arroz que tinha para Brenda, que eu fiz. Comi o estrogonofe com creme de leite e carne da Brenda. E comi, ela me olhou, pai, você tá comendo arroz e estrogonofe de carne? Eu falei, tô, filha, eu tô cansado. Tá feliz? Eu tô feliz, tô agradecendo essa comida, porque eu E não preciso fazer pronto, mais cara. E nada. Eu tenho pronto, tudo 10 bem. minutinhos, eu vou comer e tô feliz. Ela, nossa, pai. É, eu falei, tô agradecendo. E comi num prazer, sem dó, sem culpa, sem nada. Feliz mesmo. Feliz. E pronto, entendeu? Assim, ó, Amanhã eu arrumar. eu falo isso diariamente para todo mundo aqui. O que faz a nossa saúde são os nossos hábitos, são a nossa constância. Então, assim, ó, se eu todos os dias comer macarrão, se todos os dias eu comer pizza, é óbvio que eu não vou ter saúde. Óbvio, óbvio. Agora, se eu eventualmente faço isso, cara, problema nenhum, mas nenhum. Então eu falo isso com todo mundo. E aí eu quis falar isso porque as pessoas elas veem esse mundinho de rede social, que não sei o que todo mundo é feliz, mas tem muita gente infeliz aqui dentro da rede social, mas muita gente. E principalmente os mais famosos aí que você pegar, você vai ver que tem muita gente que não é feliz de verdade. E a felicidade é uma coisa que a gente tem que buscar o tempo todo. Tem que buscar, a gente tem que tentar ser feliz de alguma maneira. A gente vive para isso, né? E é Não tem legal você jeito. falar isso, eu vou entrar na minha vida. Vamos pensar o seguinte: o cara começa a nadar com 14 anos de idade e descobre a natação. Com 18, ele é campeão mundial de natação. Aos 19, ele é bicampeão mundial de natação, recordista mundial de natação 2 vezes, campeão pan-americano aos 20, medalhista olímpico aos 21. Aos 22, ele é o melhor do mundo nos 50 e 100 metros nado livre. Em 1999, já tinha 24, ele era 4 medalhas de ouro em Pan-Americano, já era a quinta de ouro seguida. Depois ganha mais uma medalha de bronze olímpica em 2000. 2003, ele ganha a sétima medalha de ouro em Pan-Americano. Nada mais a outra Olimpíada. Tem sucesso, tinha fama, perdeu o cabelo, continuou com o apelido de Xuxa. Ganhou dinheiro e no final disso tudo ficou em depressão e pensou em tirar a própria vida. Aonde estava? Se tivesse Instagram naquela época,
todas aquelas fotos, todas aquelas conquistas, tudo, 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 valeu muito na minha vida. Nossa, se valeu, como eu não fiquei feliz. Mas quando eu parei, daria para entender por que que um cara desse ia fazer isso? Porque as legendas, as fotos estariam lindas, lugares lindos, viajando. Mas dentro de mim, eu viajando o mundo, é que não tinha Instagram. A minha depressão não foi no Brasil, no começo. Eu estava viajando o mundo, bebendo, 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 para fugir da minha dor emocional. Até uma hora que eu falei, cara, vou encarar essa porcaria de frente. E aí eu encarei de frente. Aí não foi fácil, não, encarar de frente os monstrinhos que eu tenho dentro. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É a coisa que eu sou mais grato na minha vida, foi a minha depressão. Porque ali eu descobri o tamanho da minha força, o tamanho da minha coragem, o tamanho da minha garra de sair dali e usar o meu veneno como antídoto para ajudar outras pessoas. Eu descobri, uau, a bênção que é estar vivo. A bênção de acordar e sorrir. A bênção de acordar e falar, pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar frio, pode estar nevando. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu só tenho o hoje. E continuo sendo grato à natação, porque foi ela que me trouxe tudo. Mas esse momento dessa dissociação que eu tive, da perda da identidade de quem eu era sem a natação, foi um baque muito grande na minha vida. E aí, se você vê as fotos, é por isso que eu quero dizer, as fotos não comprovam o que está dentro. Sim, sim, Postar uma sem mesa dúvida. bonita é muito fácil. Postar um prato cheio de legumes é fácil. O problema é saber se o cara não comeu do lado o leite condensado e o doce de leite. É isso, é isso, Postar a é isso, foto, eu é posto. isso. Mas o como ele está sofrendo para não comer ou comer depende muito. Porque às vezes o cara pode estar fazendo a maior dieta e sofrendo, se É isso. punindo. Mas se você for com amor, entendendo que esse lugar da dieta, que não é dieta, é a reeducação alimentar, é simplesmente por amor a você, por amor a cuidar da sua casa. A sua casa é seu corpo. O planeta é nossa casa. E o planeta está ensinando pra gente que a gente precisa cuidar do planeta. Se a gente não cuidar do planeta, ele cuida dele mesmo e manda a gente para dentro de casa. Isso é só uma metáfora. O planeta está mandando a gente para dentro de casa. E para onde você tem que ir dentro dessa quarentena? Você tem que dar esse mergulho dentro de você. Esse é o momento dessa quarentena. É o mergulho interior. Por isso que eu deixo uma enquete no ar nas minhas lives. Será que de alguma forma o coronavírus não pode ser uma bênção para o ser humano evoluir? Como um todo, com união, com compaixão, por você perceber que o que você fizer reverbera no outro e entender essas percepções do velho, que você precisa perder e deixar para trás o velho e trazer o novo para o novo mundo, um mundo onde nós somos mais humanos, um mundo onde eu olho para o outro e quero abraçar o outro, me preocupo com o outro. Eu preciso ficar na minha casa para cuidar de outros que eu nem conheço, que eu desconheço, mas eu faço isso por compaixão a um outro. Será que não pode ser uma grande lição? Porque se fosse uma guerra, a gente ia se separar entre povos e nações. Só que dessa forma, o mundo se une, o mundo para ter consciência do que é o que o mundo precisa. Porque o planeta botou a gente para pensar. Essa é a verdade, eu vou pegar o carregador. O planeta botou a gente para raciocinar. O planeta botou a gente no nosso lugar, de dentro da nossa casa. Olha a metáfora, a gente teve que ficar recluso na nossa casa para entrar dentro da nossa casa, que é o nosso ser, o nosso corpo. É um ser espiritual dentro de um corpo físico. Por isso a bênção de estar vivos. A bênção de respirar. Olha o porquê respirar é tão importante. Porque se você não tiver esse corpo físico, você nunca ia respirar. Respirar o invisível. A gente só vive porque respira. Porque sem oxigênio a gente morre. Só que a gente não sabe a diferença onde começa o ar que eu respiro e onde termina o ar que você começa a respirar. Onde é esse ar? Qual é a diferença do meu ar para o seu? Aonde começa o meu amor e termina o seu amor? Onde está essa divisão? Ninguém vê. É essa percepção infinita e invisível
que faz o ser humano se juntar no todo, como um Vai todo. acabar, Xuxa, a nossa live, cara. Não Temos acaba, não. 25 segundos. Não acaba, não. Quer a gente começa Pode outra. continuar. Não acaba. Vamos Eu acho começar que não outra? A gente acaba. Se começa acabar, a gente outra. volta. Vamos Hã? ver. Se acabar, a gente volta. Então tá, não, falta 10 segundos, vai acabar mesmo. Vai travar, eu acho. Vamos ver. Se não acabar, beleza. Tá, aqui tá Então a escrito gente 5, volta, 4. termina mais uns 10 minutinhos e encerra com uma